Vou chamar uma amiga aqui que ela sabe tudo de viagem, de como economizar, principalmente se você quiser ir para fora do país. A dica é se antecipar, mas Priscila Asbeck, que é uma expert em destinos internacionais, viajada e tem ali na ponta do lápis tudo, vai contar pra gente o que a gente pode fazer para economizar na próxima viagem, quem sabe? Pois é, o que eu faço é apurar aqui do Brasil mesmo, São Paulo, redação, para trazer as melhores informações aqui sobre as viagens internacionais. Então, não sou uma expert, mas a gente trouxe aqui algumas dicas importantes nesse momento de sobe e desce muito forte das moedas. Então, a gente vai ver primeiro como se planejar, iniciar o planejamento, sabendo quais são os gastos que você vai ter em espécie, né, ou na moeda local, e os gastos que você vai ter em moeda estrangeira. Então aqui tem passagem aérea e hospedagem, você consegue pagar em reais, inclusive parcelar. Já outros gastos, como ingressos que você vai pagar para ir em shows ou eventos lá no exterior, alimentação, transporte e gastos extras, então emergências, presentes, todos esses outros gastos você vai fazer em moeda local. É importante já separar, esse é o ponto inicial, separar então quais são os gastos em reais e quais são os gastos que você vai fazer na moeda local para já ter alguma expectativa aí de planejamento de quanto que você vai gastar. A gente vai trazer uma segunda tela mostrando, depois feita essa lição de casa, de ver o que você paga em real e o que você paga então no câmbio local. Depois você faz a planilha dos gastos, então qual que é a expectativa para esses gastos principais da viagem. E esse segundo ponto aqui que eu queria chamar bastante atenção. Eu estava conversando com o Fabrício Veloni, que é especialista em câmbio, é da Frente Corretora, ele tem uma corretora de câmbio. O que ele estava explicando? Dólar em espécie tem um IOF de 1,1%, mas as tarifas podem ser mais altas no dinheiro. Tem também a opção do cartão de débito internacional, que também é chamado de conta internacional, que tem um IOF de 1,1%, mas ao mesmo tempo também pode ter ali alguma dificuldade para usar o cartão lá fora, às vezes é um cartão digital, então é um pouco mais complicado do que o dinheiro espécie. E a terceira opção são os cartões de crédito ou os cartões pré-pagos, mas aí ele já tem um IOF de 6,38%, então podem ser mais práticos porque você usa o seu próprio cartão internacional, mas tem esse IOF mais alto. E a pior opção em termos de cotação é a cotação que é fechada pelo cartão de crédito, porque essa cotação pode ser pior do que a cotação do dinheiro espécie e pode ser pior, inclusive, do que a cotação desse cartão de débito internacional. E aí, isso nos leva ao nosso terceiro ponto aqui, então ficar atento às taxas de câmbio, porque as taxas, elas variam de acordo com a modalidade de pagamento e também estão oscilando bastante por causa da volatilidade toda do mercado. Quarto ponto, ficar atento para pagar o que der para antecipar, justamente porque a oscilação está muito grande, então o que der para pagar antes pode ajudar nesse planejamento da viagem. E acima de R$10 mil você tem que preencher uma declaração de que você está levando um valor, uma quantia para o exterior. Acima de R$10 mil tem que fazer essa declaração EDBV para a Receita Federal para falar sobre esse gasto. Queria dar o crédito aqui para a nossa editora-chefe que sugeriu esse levantamento aqui, a Carol Souza, para a gente falar então sobre as viagens, porque o pessoal está perguntando mesmo, a cotação está variando muito, o pessoal fica meio confuso de qual que é a melhor opção, né? Ela tá pleníssima ali atrás, vai ver na aguinha dela, ó, bem atenta às dicas. Ela quer saber, as olha a cara dela. Estava atenta, né? Que ela vai, ó. Ela tá de olho. Muito bom esse levantamento. A gente vai colocar nas redes sociais também para quem quiser. Dicas importantes e valiosas para quem está querendo se planejar para ir para outro país, né? Quer ir para onde, Carol? Tá falando. Alter do chão. Alter do chão vai dá ser pra pegar real, algumas dicas só ali. Vai guardar mais dinheiro para fazer um planejamento melhor. Não, tá pensando no espectador do live. Essa pauta não tem interesse próprio, mas assim, acho que a dica geral aqui, o que der para pagar antes, paga antes, fazer um planejamento, porque muita gente volta da viagem com aquele gasto acumulado enorme, né? Então, quanto mais as pessoas conseguirem se programar, ainda mais num momento de cotações alto, o dólar tá alto, né, bastante. Então, é importante fazer esse planejamento. Entendeu, Marcela? Boa, Pri. Pagar antes, assim, é uma das dicas mais essenciais, né? Porque você viajar e depois continuar pagando a viagem, pra mim não tem coisa pior que isso. Sofia, você vai pra Disney. Ah, tá. Nem fala isso, nem brinca. Ela tá ansiosa por esse momento. Olha, obrigada, Sofia é a filha da Marcela, tá? É minha filha, que eu falo sempre. Eu já vou falando Sofia, já achando que as pessoas sabem, né? Quem falou foi você, não foi nem eu. Valeu, Pri. Valeu, Obrigada. Pri.